Curve a sua cabeça um minuto. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, dá a direção e fortaleça a nossa fé por meio dessa palavra. Meu Deus, para que possamos olhar somente para o Senhor todos os dias da nossa vida. É o que nós determinamos pela fé em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ler hoje e aprender sobre o lembrar a palavra. A importância de você lembrar a palavra no seu momento de dificuldade. As pessoas ouvem a palavra e muitas vezes entra no ouvido e sai no outro. E às vezes nem entra. Porque às vezes a pessoa ela está aqui fisicamente, mas mentalmente ela está em outro lugar. Quem está dormindo, diga amém. Aí. Acabei de te provar agora. Que a pessoa ela está aqui, mas ela não está prestando atenção, ouvindo de fato e de verdade a palavra. E é a palavra que vai fazer diferença quando você estiver diante de uma dificuldade. Não a minha palavra, mas a palavra de quem? De Deus. Olha o que diz aí. E no dia da semana, Lucas 24, verdade? Não é isso que está aí na sua Bíblia, não? Não é isso não, gente? E no primeiro dia da semana. É? Vamos lá, então? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, devia ser umas 3 horas da manhã, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Aqui está falando das mulheres, Maria, né, as Marias, indo ao sepulcro de Jesus, que ele tinha morrido na cruz, né, e tinham colocado ele no sepulcro, e a tradição judaica, você tinha que preparar o corpo ali com algumas especiarias, usava muito azeite na preparação, e isso não tinha sido feito ainda. Então elas vão lá no sepulcro. Por isso que quando Maria derrama o perfume aos pés de quem? De Jesus, Jesus disse, que os discípulos dizem, não, para que esse desperdício? Podia ter dado aos pobres. Aí Jesus fala, ela está me preparando para o dia da minha morte. Porque quando morria o judeu, o costume era ir lá e preparar ele com um perfume, com azeite. Quem está compreendendo? Então elas saíram cedo e foram lá. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo de quem? Do Senhor. Então, imagina aí, elas chegaram, você vê a importância da mulher de fé. Amém, pessoal? A Bíblia fala de mulheres de fé, determinadas, fiéis. Não foram os discípulos que foram lá. Foram quem? Foram elas. Quem é a mulher aqui? Levanta a mão. Aí. Maioria, né? Foram elas que foram lá. Então elas chegaram lá e o sepulcro estava aberto. Só que elas entraram e não acharam o quê? O corpo. Porque elas pensaram que ia achar o quê? O corpo de Jesus.
Só que diz assim: e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas, quantos homens? Com vestes o quê? Resplandecente. Então você vê que quando elas chegaram, elas ficaram perplexas, elas ficaram sem acreditar. Em outras palavras, tem outra versão que elas ficaram agoniadas, elas estavam desesperadas. Cadê o corpo do Senhor? Mas você vê que a pessoa ela não guarda a palavra. Porque Jesus já tinha dito que ao terceiro dia ele ia o quê? Ressuscitar. Então, quando elas chegaram ali, elas se depararam com a tumba vazia, mas elas não lembraram do quê? Da palavra. Quem está compreendendo, pastor? Que Jesus vinha falando vários dias lá atrás. Ó, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou o quê? Ressuscitar. E assim muita gente, ela ouve a palavra, ela ouve a promessa, mas na hora que é para ela crer e lembrar da promessa, ela se esquece da promessa. Ela se esquece da palavra de Deus. E com isso vem a angústia, com isso vem o desespero, com isso vem muitas vezes a depressão, com isso muitas vezes a pessoa sai até da igreja. Por quê? Porque ela se depara com a situação, ela se depara com um problema na sua vida, por ela esquecer das promessas de quem? Por ela esquecer da palavra, ela fica sem saber o que fazer. Aí olha só, aí chegou dois homens, que não eram homens, eram o quê? Resplandecentes, imagina aí, aquela luz na escuridão, era tudo escuro. Então chegou dois homens iluminados, no versículo 5 diz: e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente aonde? Entre os mortos. Amém? Os anjos tinham certeza do que Jesus falou. E eles foram lá para lembrar ela da palavra. Amém? Você não pode esquecer da promessa de Deus. Ele tem uma promessa para a sua vida. Será que Deus tem que enviar um anjo para te lembrar que Deus é o Deus Todo-Poderoso? Deus tira o pobre do pó para sentar em meio do quê? Dos príncipes. Deus tirou o povo da humilhação do Egito. Ele disse que o que ligares na terra é ligado aonde? Será que tem que chegar um anjo para fazer você acreditar? Então você precisa lembrar da palavra, lembrar da promessa no seu momento de luta, no seu momento de dificuldade, no momento que talvez, se você, vamos dizer, perdeu o emprego, você tem que lembrar da palavra, que a glória da segunda casa, como é que é? Maior que a primeira. Que a porta que Deus abre, é nessa hora que você tem que lembrar dessa palavra e crer. Lá na hora que você tem problema na sua casa, que parece que o seu familiar não vai se converter, você tem que lembrar que eu e minha casa
O anjo chegou e falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando quem? Hã? Por que está procurando no meio do que tem quem está morto? O que está vivo? Quem está compreendendo? Aí diz lá: não está aqui, mas o que? Ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou. Olha o anjo. Vocês lembram que ele falou para vocês? Vocês esqueceram? Lembrai-vos como vos falou, estando ainda lá na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de quem? De homens pecadores, e seja o quê? E ao terceiro dia, o quê? Ressuscite. Vocês não lembram? Vocês esqueceram? O que vocês estão fazendo aqui, mulher? Vocês esqueceram que Jesus falou lá na Galileia? Por que você está chorando? Você esqueceu que Deus tem uma promessa na sua vida? Por que você quer sair da igreja? Você esqueceu que Jesus falou que no mundo teremos o quê? Aflições, mas ele também disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Abre aí Isaías 43, mas não sai do Lucas não, deixa o Lucas aí, deixa ele embora não, vamos lá. Isaías 53, diz assim, posso ler? 53 não, 43, dá só mais um espaço para trás aí. Isaías 43, olha o que diz aqui em Isaías 43. Acharam, gente? Vocês são bons de Bíblia ou não? Hã? Achou? Posso ir? Posso? Então vamos lá. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Amém? Ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não o quê? Não o quê? Fala aí, gente. Não o quê? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Primeiro, Deus te escolheu. Amém? Deus te escolheu. Creia nisso. Aí ele diz mais: quando passares pelas águas, estarei contigo. Muito forte. Quando passares pelas águas, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o quê? Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Amém? Volta lá no Lucas. Você vê a promessa de Deus. Quando passar pelas águas, não vai te afogar. Quando passar pelo fogo, não vai te queimar. Significa o quê? Que quando você passar pelos problemas, aquilo não vai te derrotar. Ainda que ele seja fácil, ou ele seja o quê? Difícil. Quem está compreendendo? Mas ele só não vai te derrotar se você lembrar do quê? Pode falar. Da palavra. Se você não lembrar da palavra, você vai ser consumido pelo diabo. E ele vai trazer desespero para o seu coração. Ele vai trazer angústia para a sua alma. E você vai se comportar como se você não fosse um cristão. Você vai ficar falando e reclamando e murmurando. E procurando consolo daqui, dali. E você vai ser uma pessoa angustiada, triste. Mesmo dentro da onde? Da igreja. Tudo porque você não lembrou do quê? Da palavra.
Aquelas mulheres, quando não viram Jesus, ficaram angustiadas. Meu Deus, e agora? Cadê o corpo do mestre? Mas veio o anjo e lembrou elas. O que vocês estão? O que está acontecendo? Ué? Está rindo? Jesus curou, libertou, ressuscitou. E ele falou que ia ressuscitar. Vocês não estão acreditando, não? E muita gente está igual essas mulheres aqui. Na hora do problema, da dificuldade, da luta, duvida do poder de Deus. Aí diz lá para terminar. Lê aí o versículo 8, gente. Como é que é? Bingo. A luz acendeu. Quando o anjo falou, parece que na cabeça delas tinha alguma coisa tapando a memória. Alguma coisa tapando que eles lembrassem da palavra. E assim é o diabo, gente. O diabo quer fazer você esquecer da palavra de Deus. Ele vai fazer você olhar para a dificuldade. Ele vai fazer você olhar para o tempo. Ele vai fazer você olhar para a tempestade, para o problema. Ele vai fazer você olhar para o seu filho lá que nunca se converte, o marido que está bebendo mais e mais e mais. Ele vai fazer olhar para a dificuldade econômica. Ele vai fazer você tapar a sua cabeça, tentar tapar os seus olhos, tentar tapar a sua lembrança. Mas diz aqui que lembrando-se elas do quê? Da palavra, abriu os olhos delas. Amém? Aí diz lá, e lembrando-se das suas palavras, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os quem? Os demais. Quando a pessoa ela lembra, ela crê na promessa, ainda que ela se depare diante do problema, ela lembra da palavra e ela ainda fortalece outras o quê? Pessoas. Quando elas lembraram da palavra, é verdade, ele falou que ia ressuscitar, sim. Como que a gente duvidou? Não, ele ressuscitou. E elas saíram para falar com os outros, mas eles não acreditaram, se você continuar lendo. Mas elas tentando convencer eles da palavra, da promessa. Amém? Então creia na palavra. Mas como você vai lembrar se você não lê? Como, gente? Como você vai lembrar se você fica o dia inteiro na televisão e não abre o quê? Na sua casa. Como você vai lembrar que se você ficar lá o rádio ligado, até na mensagem da Bíblia lá, da igreja, nas músicas da igreja, na palavra do pastor, se você não tira o tempo para ler o quê? Como que você vai lembrar? Por isso que muita gente cai no caminho. Porque ela não lembra do quê? Ela não lembra não porque ela não quer, mas é porque ela não sabe da palavra. Ou porque ela nem leu a palavra. Quem está compreendendo, pastor? Como você vai lembrar? Se às vezes você passa mais tempo no celular, e aí no celular também tem o quê? Tem a palavra. Vendo outras coisas. O diabo quer que você não conheça a palavra. Porque se você não conhecer a palavra, você nunca vai lembrar. Acorda essa dona aí que está dormindo aí. Porque senão depois ela não vai lembrar do quê? Da palavra. Aí quando você vem na igreja, te dá um sono terrível. Parece que você ficou a madrugada toda trabalhando. Porque o diabo senta do lado da pessoa. E vai fazendo o quê? Aí ela... É verdade.
que quando você vem na igreja, eu já passei por isso, pessoal. Você senta aí, ó, parece que vem um negócio assim, ó, parece que a pressão que estava lá no 12 vai lá para o 2. Para quê que ele faz isso? Para você não? E se você não ouvir, você não lembra. Aí se você só ouve aqui na igreja, pior ainda. Porque em casa você não para, não lê.